O título da mensagem de hoje é Uma pessoa que declara crer em Deus tem fé suficiente para a sua salvação? Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tiago, capítulo 2, versículos 19 e 20. Então, dizemos, à luz da Bíblia Sagrada, que uma pessoa que simplesmente declara, eu também creio em Deus, que esta declaração não é suficiente realmente para a salvação dela. E como acabamos de ler em Tiago capítulo 2, 19 e 20, declara que os demônios também creem em Deus e estremecem, enquanto há seres humanos que, além de não crer em Deus, também zombam de Deus. Então, para que uma pessoa seja real e plenamente salva, é preciso crer nele como aquele que se vestiu de corpo humano, isto é, no Jesus que, sendo Deus, se fez homem. No livro de João, quarto Evangelho, capítulo 1, versículo 14, nós lemos: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isto significa que Jesus, sendo Deus, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 6, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, significando isso que ele não usou de dolo para poder alcançar a posição que ele desfrutava. Ele o era por natureza, mas abdicou dessa condição de viver como Deus e tomou a forma humana, naturalmente sem deixar a sua natureza divina. É como sempre dizemos aqui, para deixar bem claro, Jesus é 100% Deus em sua natureza divina e 100% o homem na sua natureza humana. Então, o unigênito de Deus se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isto significa que ele tomou a natureza humana como se fosse um de nós, se identificou assim com a nossa humanidade, com os mesmos problemas que nós temos, por exemplo, fome, sede, canseira, enfado. Acerca disso, nós notamos na Bíblia Sagrada ter Jesus passado por essas situações, idênticas às nossas. E diz também a Bíblia que ele foi tentado. Só que ele foi tentado e venceu o diabo. Pode dizer para ele, vai-te, Satanás. Enquanto no Éden, o primeiro Adão, quando foi tentado, ele foi subjugado, derrotado ao lado de sua mulher, Eva. Mas o segundo Adão venceu. E nós temos então que Jesus hoje, ele pode salvar perfeitamente. Quando eu digo perfeitamente, conforme o texto de Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais excelente do que os céus, ou mais sublime, demonstra que Jesus não manda ninguém para o purgatório. Jesus não precisa de reencarnação de alguém que vive, apaga um pouco seus pecados pelos sofrimentos, segundo o espiritismo kardecista, depois retorna
para ir aos poucos apagando suas dívidas para com Deus. Diz o texto bíblico que ele pode salvar perfeitamente todos os que por meio dele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E um caso específico é quando Jesus estava na cruz, no meio de dois salteadores. Os dois, a princípio, começaram a zombar de Jesus. Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Só que um, com o passar do tempo, observou que Jesus era diferente deles. E fez um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Nem precisou de purgatório, não precisou de reencarnação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então é preciso crer nesse Deus que se fez homem, que assumiu nossa natureza humana, sem nunca ter deixado de ser Deus. Como nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso indica imutabilidade, um atributo exclusivo de Deus. O mesmo, ontem, hoje e eternamente. E assim ele viveu aqui na terra por 33 anos e meio, mais ou menos, ou 34, e depois ascendeu ao céu, subiu ao céu, conforme está no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 9 em diante. Uma grande multidão assistiu sua ascensão. E no final, 2 anjos apareceram e disseram: esse Jesus que dentre vós é retirado para o céu, ele há de vir da mesma maneira que para o céu o viste subir. É o que nós estamos aguardando, porque Jesus também disse: eu voltarei e vos levarei para que estejais na casa de meu Pai. E nós vivemos nesta expectativa, nesta esperança, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele recompensa as pessoas que o buscam. Então, meu prezado ouvinte, como é que está seu relacionamento com Deus? Está bom? Se dá próximo a Ele? Em João 14, 1 a 3, Jesus declarou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus responde para ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E continuou Jesus: se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí está, meu prezado ouvinte, você precisa desse Jesus, que nós apresentamos com base na Bíblia Sagrada. E aí você pode ter tranquilidade. Voltarei
e vos levarei para meu Pai, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ainda no capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deste, quero que estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. Gostaria de encontrá-lo lá, meu prezado ouvinte, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ninguém ficará sem ir ao céu por falta de morada, se estiver na condição específica acerca da qual Jesus deixou bem patente. Amém.